nós falamos da psicografia, um dos maiores fenômenos e mistérios do Espiritismo, e que nós explicamos de uma maneira muito mais ampla do que aquela que normalmente é conhecida. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar tratando de fenômenos espíritas para um melhor entendimento de todas as realidades e também dos mecanismos que provocam estes fenômenos normalmente taxados de sobrenaturais, mas que na sua realidade são naturais. No nosso verdadeiro ocultismo, o sobrenatural não existe. Tudo o que é perceptível pelos nossos sentidos e pela nossa alma é natural, pois pertence à natureza. E o inexplicável é sempre explicável. Ele é inexplicável apenas pela ciência tradicional, mas pela ciência oculta, que usa todos os conhecimentos da ciência tradicional e também aqueles outros que começam onde a ciência tradicional termina e se estende até os limites quando ela é levada ao nível espiritual, ao mundo divino, ao mundo das causas, ao mundo que tem a causa, a essência ou a verdade de tudo o que acontece na evolução. O assunto de nosso programa de hoje é fenômenos do ectoplasma, que são fenômenos mal entendidos e muito comuns em sessões espíritas e em manifestações através de mediunidades. Esta palavra ectoplasma vem do prefixo grego ecto, que significa fora ou exterior, e de plasma, o material de plasmação ou de modelação. Nos conhecimentos espíritas, o ectoplasma é um material ou plasma de origem psíquica ou da alma que emana de certos médiuns quando eles estão em trabalho mediúnico. E este conhecimento precisa ser revisto, precisa ser atualizado dentro dos conhecimentos iniciáticos que agora estão disponíveis para todos, pois nós estamos numa virada de milênio. Existem 4 planos, todos estes 4 planos interpenetrados um dentro de outro, todos interpenetrados entre si. O físico com a matéria física, como nós conhecemos nesse mundo atual. O etérico com matéria etérica ou vital ou prânica, o astral com matéria astral e o mental com matéria mental. E os fenômenos de ectoplasma acontecem com estes 4 tipos de materiais, como nós vamos explicar em nosso programa de hoje para facilitar o seu entendimento. Hoje nós então falaremos dos fenômenos do ectoplasma físico e do ectoplasma etérico ou vital. E na semana que vem nós continuaremos este assunto falando do ectoplasma astral e do mental, para um melhor entendimento de todo este importantíssimo conhecimento oculto. O estado plasmático é o estado que existe em maior quantidade no sistema solar, pois é o estado do próprio Sol. E o Sol representa, como sempre falamos, 99,8% de todo o sistema solar. E os 9 planetas, 44 satélites, 1.800 asteroides e milhares de cometas errantes, somando tudo isso, representam apenas 0,2% do sistema solar. E tudo que existe saiu do Sol. A Terra saiu do Sol como uma massa de matéria plasmática, um pedacinho muito pequeno do Sol, que com o tempo foi plasmada, foi evoluída, foi modelada, formando tudo o que existe fisicamente na Terra. Os 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o nosso reino hominal. E tudo mesmo o que existe atualmente, qualquer coisa que você possa imaginar que tenha na Terra. O fenômeno do ectoplasma físico é tudo que existe na Terra e no sistema solar, que foi modelado pela inteligência plasmadora chamada Kundalini, e usando os Tattvas, que são tipos de Kundalini, forças inteligentes que plasmam a matéria e conhecidas como Prithvi ou Gnomo, Apas ou Ondina, Tejas ou Salamandra e Vayu ou Silfo. O ectoplasma físico é, pois, a própria modelação de tudo que existe, partindo do Sol, a essência plasmadora de tudo, o plasma. O material físico do Sol é, pois, a matéria-prima, o material que permitiu modelar a você, ouvinte, e a tudo que você vê e a tudo que você conhece na Terra. E é por isso que o Sol era respeitado pelos egípcios como Ra, o doador de tudo que existe. Por isso que Jesus adquiriu o título de Cristo, de iluminado de Atman ou de Sol. Cada ser que se ilumina, como afirma e em seus escritos e revelações o nosso mestre Henrique José de Souza. Ele diz que sempre surge uma mancha solar, uma área escura no Sol, pois a sua luz passou para um ser da Terra. E o dia que a humanidade se iluminar, atingir o padrão de Cristos ou de Crestos, de iluminado, o Sol
Sol apagará. E toda a luz solar será transferida para a Terra, que se expandirá, se iluminará totalmente e que passará a ser o Sol do quinto sistema, do sistema angélico, sistema de Vênus. E nós, seres humanos, você ouvinte, todos vocês, todos nós juntos, voltaremos à evolução como anjos. Ganharemos asas e seremos anjos. O fenômeno do ectoplasma etérico é um pouco diferente, mas é um fenômeno de plasmação também. É a plasmação de todos os corpos vitais que dão vida ao vegetal, ao animal e ao hominal em todas as suas espécies e principalmente a nós humanos. Atrás e interpenetrando o mundo físico, existe um outro mundo, o mundo etérico, que a clarividência etérica permite ver, permite enxergar. E este mundo etérico ou vital, ele coexiste com o nosso mundo físico, mas é invisível para nós e somente é perceptível pela clarividência etérica, muito facilmente despertada por um processo de abstração. Mas esta verdade é sentida fisicamente por você também. Você sabe o que é vida, pela percepção que você tem do que é vida, bastando olhar uma planta artificial e uma planta viva, um animal empalhado e um animal vivo, um defunto e alguém dormindo. O que os primeiros não têm e os segundos têm é vida. E todos nós sabemos então o que é vida. Nesta parte é que começam os fenômenos do ectoplasma etérico. Fenômenos que se precipitam, que se plasmam em nossa dimensão física e passam a ser sentidos, passam a ser vistos em práticas espíritas. Ou seja, do nada, ou melhor ainda, do plano etérico invisível, começa a se formar ao lado do médium que está trabalhando um material de cor cinza rosada ou cinza violácea, que se plasma ou que aparece do ar, um material frio, gélido, com aspectos fantasmagóricos ou de fantasmas, e que provoca calafrios, espantes e até mesmo deslumbres nos presentes, e que depois, pouco a pouco, se desvanece, se desmancha e desaparece no ar. O fenômeno do ectoplasma etérico, visto com a clarividência de pessoas estudiosas, de pessoas experimentadas, mostra que esse material etérico que surge do nada ou que advém do plano vital, na realidade eles se plasmam no mundo físico, vindo desse mundo etérico ou vital. Eles acontecem por 3 mecanismos que nós vamos explicar. Primeiro mecanismo, pelo material que é arrancado, que ele é tirado até com violência do próprio médium, particularmente na região do lado esquerdo, na região do centro vital chamado chakra esplênico, chegando a destruir o próprio chakra, a desmanchá-lo, a arrebentá-lo e criando rombos, de onde sai o material etérico, arrancado por uma vampirização violenta, violentíssima até, de entidades astrais, que tentam agregar a sua matéria astral com este material etérico arrancado, para que, com este material mais denso, possam se manifestar na nossa dimensão física ou virem do etérico para o físico. Este material, que é arrancado do médium, é a matéria-prima para a formação do ectoplasma, de figuras cinzas rosadas ou cinzas violáceas, com pouco brilho ou luz, que surgem sempre à meia luz ou no escuro como espectros, desde massas disformes, sem formas, até figuras de rostos nítidos ou de objetos que são plasmados com este material arrancado do médium. Como consequência, o médium passa a ter sérios problemas de saúde. E se for arrancado muito material, pode provocar inclusive a sua morte em poucos ataques. Mas, na maioria das vezes, o fenômeno é mais fraco e ocorre apenas uma retirada constante, gradativa e de pouco material etérico do médium para sustentar as manifestações de entidades vampirizantes. E o médium vai ficando desvitalizado, esbranquiçado, sem forças e doente. E muitos atribuem esse esbranquiçamento dos médiuns comum, normal, como um processo de purificação ou de santidade ou de espiritualização, quando em sua realidade é perda de material vital. Isto acontece em práticas espíritas mal conduzidas, principalmente pelo médium ou então pelo ambiente dos que estão presentes. Os
usando ritos que evocam entidades tipicamente vampirizantes. Um segundo mecanismo acontece de uma forma diferente. Acontece com a manifestação de ectoplasma com retirada de um pouquinho, apenas um pouquinho de material etérico de cada participante presente, que são todos esses materiais puxados, reunidos, canalizados através do médium. E este material é então aglomerado por entidades presentes, permitindo manifestações, permitindo o aparecimento de espectros maiores, de espectros mais duradouros, com mais encorpamento, e os efeitos de vampirismo deste material vital, eles são então diluídos em função da quantidade de pessoas presentes, e nesse caso, se forem muitas, passam até a serem despercebidos, e se forem poucas pessoas, passam a causar fraqueza, cansaço, moleza, bocejar incontrolável e sintomas parecidos nas sessões espíritas. A duração de um fenômeno de ectoplasma etérico feito por este mecanismo, ele dura alguns segundos, mas chega a durar até mesmo a minutos, dependendo do material vital que foi coletado no ambiente e dos tipos de entidades presentes. Neste caso, as práticas espíritas estão sendo conduzidas por um controle de um médium muito mais capacitado, com maior conhecimento, e na presença também de entidades que evitam, pelas próprias entidades, causarem danos maiores aos seus participantes. Um terceiro mecanismo ocorre no verdadeiro espiritismo, onde a prática de orações, a lida do evangelho, a evocação de entidades atraem anjos que ficam próximos ao fenômeno, controlando tudo, e que ajudam a plasmar aparições, a provocar precipitações de ectoplasma de forma precisa, com figuras perfeitas, com figuras ou imagens duradouras, e sem retirada de material vital algum do etérico do médium ou sequer dos presentes que lá estão. O material vital é retirado do próprio plano vital através das forças ou das extensões etéricas onde os anjos usam, que os anjos sempre empregam, que são os elementais, erroneamente chamados de espíritos da natureza, e estes elementais, ou elementos da matéria, plasmam, modelam inteligentemente figuras tridimensionais, não mais disformes, mas figuras perfeitas de objetos, de pessoas e até de cenas, criando imagens de desencarnados tiradas do inconsciente das pessoas pelos silfos. Aqui neste mecanismo acontecem os mais perfeitos, os mais divinos, os mais sagrados fenômenos espíritas, sem vampirismos de energia, sem desgastes e sem problemas à saúde do médium ou dos presentes. Pelo contrário, as pessoas, após o fenômeno, sentem-se mais fortes, sentem-se vitalizadas, dispostas, positivas e cheias de vida pela presença dos elementais, que são seres etéricos ou seres doadores de vida, principalmente também pela presença dos anjos, que perfumam, enaltecem, vitalizam a prática espírita. Este é o espiritismo inteligente, conduzido em processos de mesa branca por pessoas de boas intenções, por pessoas realizadoras de boas obras, usando o evangelho ou de práticas revestidas de moral, revestidas de ética e de justiça, independentemente do evangelho. Querido e querido ouvinte, o que será na realidade este ectoplasma? De onde vem este material que forma os espectros, que plasma figuras que surgem no espaço e dentro de um ambiente de uma prática espírita? Por que existem figuras disformes, figuras bonitas, figuras nítidas? Quais são os perigos que o médium pode passar, que os presentes podem passar, e como evitar esses perigos? Por que será que o ectoplasma se desvanece, desaparece rapidamente? Por que em muitos fenômenos ufológicos, no aparecimento de UFOs, existe a manifestação de ectoplasma, principalmente na França, há dezenas de anos atrás? E o que era na realidade o maná caído dos céus? Será que era ectoplasma? Como é possível entender que tudo que existe foi plasmado do sol? Qual é o papel dos anjos nesses fenômenos? E o que se precipita pelo candomblé, pela umbanda, pelo espiritismo, por práticas religiosas, pela magia? Será que são diferentes ou é a mesma coisa? Como esses fenômenos podem ser provocados, conduzidos, controlados de uma forma inteligente e positiva? Esse assunto, professor, realmente é vastíssimo, e ele certamente irá provocar nas pessoas uma curiosidade muito grande e perguntas. Com certeza nós teremos aí no programa de hoje e no próximo programa perguntas muito interessantes. E por falar nisso, acredito que temos uma pessoa na linha. Alô? Alô. Boa tarde. Boa tarde, professor. Com quem eu falo?
Gorete, do Jardim Brasília. Gorete? É. Gorete, é o Daniel que está falando. Gorete, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Daniel. Por favor, Gorete. falar com o senhor e com o professor. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa, Gorete. Você e a todos os ouvintes que nos prestigiam nesse horário, ouvindo essas palavras do professor e essa ciência maravilhosa que é a eubiose. Por favor, Gorete, qual a sua pergunta ao professor? Bom, eu gostaria de saber a respeito de perfumes que surgem dentro do ambiente. Sim. Do nada, porque esses perfumes começaram a surgir dentro de minha casa Pois e não. pouco tempo depois a minha avó, meu tio e minha avó faleceram. Pois não. Ok, então essa é a sua pergunta. Sim. Tá ok, Gorete. Por favor, então, você desliga para que outro ouvinte possa também fazê-lo. Agradeço sua participação e o professor está aqui a postos para responder, ok? Tá bom, Obrigado, hein? Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, a plasmação dos perfumes é uma forma de um aparecimento de ectoplasma também, pois houve uma mascaração, houve uma transformação do ambiente etérico presente onde você vive, onde você estava naquele momento, agregando este material onde você percebeu como sendo um perfume. Toda a entidade angélica e as suas forças angélicas, que são os elementais, eles conseguem impressionar os nossos sentidos. E nós poderemos perceber a manifestação de anjos e dos elementais sempre pelos 5 sentidos. A gente pode perceber pela audição, pela visão, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Normalmente, quando a gente percebe algo pelo olfato, isto é provocado por uma força angélica que nós chamamos de gnomos. E a presença de gnomo permite o surgimento de perfumes. Quando surge um anjo na nossa dimensão, e eu falo do anjo do bem, do anjo do bem, do belo, do anjo criador, não do anjo do mal, do anjo destruidor, porque aí o cheiro é ruim quando aparece, o cheiro realmente é terrível. Mas quando a gente sente aquele perfume diferente, que não tem nada a ver com o perfume humano, aquele perfume inebriante, aquele perfume que dá uma sensação gostosa de algo ligado ao sagrado, isso advém de um processo angélico e de gnomos principalmente, pois os gnomos impressionam o nosso olfato. Não quer dizer que gnomo é perfumado ou que ele fede, em absoluto, pois é uma força. O gnomo usa o nosso olfato para se manifestar. Tanto é que a gente sente o nariz coçar, a gente sente algo assim relacionado ao olfato quando existe a manifestação desta força oculta chamada gnomo. O surgimento de perfumes no ambiente liga-se a uma presença angélica. Quando a gente tem crianças dentro de uma casa, quando a gente tem pessoas puras, quando existe um ambiente de oração, isto trai entidades angélicas. E é muito comum sentir este perfume, um perfume não igual, mas similar ao perfume de rosas. Esse é o mecanismo e é assim que funciona. Muito obrigado pela sua pergunta, Gorete, e um grande abraço a você. Programa Ocultismo Sem Mistérios pela Rádio Mundial. Mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? Vera Lúcia. Vera Lúcia. Como vai, Vera Lúcia? Tudo bem, e você? Tudo bem? Qual a sua pergunta, Vera? Aí a minha pergunta é assim, porque tá acontecendo assim muitas visões, né? Tendo muitas visões. Sim. Mas o que me deixou muito assim abalada foi tipo de uma criança que apareceu, uma menina de mais ou menos de uns 12 anos. Uhum. Ela apareceu grande, depois foi diminuindo e sumiu. Uhum. Mantendo a forma de criança? Depois foi ficando pequenininha e sumiu. Muito bom. Então a sua pergunta é saber o que é isso. Tá ok, então. E eu posso fazer outra também? Por favor. Uma lâmpada, uma luz, assim, eu vi uma luz clara na visão minha também. Depois some. Mas isso no mesmo tempo que você viu a criança ou Não, numa outra depois que oportunidade? passou uns dias. Ah, depois de alguns dias. É. Ok, então. Ah, Tá obrigada, hein? Ok, Vera Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Bom, existem várias possibilidades de nós vermos figuras de crianças. Existem formações etéricas, que é o caso que nós estamos tratando hoje. Existem formações também físicas. Existe uma formação, uma criança poderia ser vista apenas com a nossa imaginação. Ou seja, a gente enxergar o nosso próprio pensamento. Aquilo que a gente está pensando, ele se projeta para fora. E a maior confusão que as pessoas têm, ou seja, ela vê aquilo que ela está pensando e ela pensa que a projeção, que é uma formação de um ser exterior à realidade dela. É um erro muito comum. Na realidade, ela que está vendo dentro dela aquilo que ela está pensando dentro dela mesma. Então é uma visão física. Isso nós falaremos no programa que vem. Mas existe também a visão de um ser etérico, formado por este processo que eu expliquei no nosso programa de hoje, formado de material etérico, que pode
ser material tirado da própria pessoa, que pode ser material tirado do ambiente, ou então um processo de encantamento através de anjos e tudo mais. Esta figura, ela se diferencia pela característica de precisão da figura, a imagem é perfeita. Então a gente vê uma criança perfeita. E como saber se esta figura é etérica ou se é uma figura astral? Simplesmente pelos detalhes de cores e pela matéria que ela se plasma. Uma figura feita de matéria etérica não é toda colorida, ela não tem um amarelo forte, ela não tem um vermelho forte, ela não é vívida em cores, ela é meio apagada, ela é simplesmente como se fosse uma imagem colorida de cor cinza rosa ou de cinza violácea. Se a criança que você viu, ou então você ouvinte que está ouvindo esse programa, se aquilo que você viu tem essa característica acinzentada, com pouco brilho, com pouca luz, normalmente isto é de material etérico e formado pelo processo que eu descrevi. Mas se ela é totalmente colorida, se ela é totalmente precisa na dimensão, ou como se a gente vê as coisas físicas, ela é produto da nossa mente, a gente está enxergando aquilo que a gente está pensando. Isso é muito comum, as pessoas pensam que estão lá clarividentes, que estão vendo o mundo material, ela está vendo aquilo que ela está pensando. E existem práticas que a gente vai ensinar de você pensar e ver os seus próprios pensamentos. É uma coisa simples. E a pessoa então tem aquela criança dentro do hipocampo, dos seus registros do cérebro, com conotação emocional também, e vê essa realidade. Elas são como a gente vê as coisas físicas de uma criança física. E uma criança astral, ela é diferente. As cores são diferentes. São cores que têm vida, pois a matéria astral, ela é luz. Cores têm luz, tudo no astral tem luz, são espectros muito iluminados, cheio de detalhes e coloridos, mas com uma densidade menor que a densidade física. Parece que o material é semi-transparente, parece que o material não está na mesma densidade que o nosso material. Essas características que eu passei para você, Vera Lúcia, medite, volte a sua lembrança à imagem, você vai classificar se ela é física, se ela é etérica, se ela é astral ou se é mental. E a mental se projeta no físico. Grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Programa Ocultismo Sem Mistérios, à luz da ciência eubiótica, a ciência da vida. E vamos dar continuidade então ao nosso tema com mais um ouvinte na linha. Alô? Pronto? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Odete da Rocha. Dona Odete, eu quero agradecer inclusive a senhora ter aguardado a poder falar, mas são informações importantes que estão acontecendo sobre o que está ocorrendo nos dias de hoje. E qual a pergunta da senhora, Dona Odete? Minha pergunta é que quando meu filho partiu para o mundo espiritual, sim, eu fui na missa de 7º dia, sim, e na hora de cumprimentar, fui abraçar minha nora. Sim. E na hora que eu estava abraçando a minha nora, eu senti meus músculos cresceu porque ele era muito musculoso. Sim, a senhora sentiu como se estivesse abraçando ele. Não, eu estava abraçando a minha nora, eu senti que era ele que estava abraçando a minha nora, não era eu. Mas a senhora sentiu o corpo dele? Meu corpo cresceu, né? Uhum. E minha nora até sumiu nos meus braços. Foi uma coisa muito bem. A senhora que sentiu se modificar? Sim, muito essa bem. é a minha pergunta. E a senhora gostaria de saber do professor, então, o que poderia ser isso? Né? Sim. Tá muito bem, Dona Odete. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço, inclusive, a paciência de nos esperar. Paciência é que eu tenho bastante, graças a Deus. Muito obrigado, então. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, professor. Bom, Odete, realmente, primeiro, é lógico que você teve a morte do seu filho, tudo isso é muito triste, mas naquele momento, numa missa de 7º dia, a astralidade sua estava 100 por hora, a gente pode dizer. Você estava muito excitada astralmente. A sua nora também estava excitada astralmente. E quando você abraçou a sua nora com todo aquele sentimento de tristeza, de mágoa, da perda do filho e dela da perda do marido, a astralidade dela junto com a sua astralidade, houve um envolvimento comum. E quando a gente tem o nosso corpo astral, que ele excede cerca de 1 metro todo o nosso corpo físico, ou seja, o nosso corpo astral, ele é igualzinho ao nosso corpo físico, mas 5% da matéria astral forma o aura astral. E a nossa percepção astral, ela é maior do que os limites do nosso corpo físico, ultrapassa cerca de 1 metro a nossa própria dimensão física, que corresponde à própria dimensão astral ou do corpo astral em si. E quando você abraçou a sua nora, toda essa astralidade, toda essa emoção muito forte, aquela tristeza da perda, houve então o envolvimento dos dois corpos astrais. Na realidade, a sensação que você teve daquele crescer, daquele algo envolvendo você, de algo aumentando de tamanho, é exatamente a intercalação dos dois corpos astrais. Para você entender melhor fisicamente isto, quando
nós estamos com vergonha, a gente não sente que a gente cresce, que aumenta de volume, é porque a nossa percepção ultrapassa o corpo físico e a gente fica com aquela vergonha. Isto é uma sensação de expansão do sangue, ou seja, o sangue ele se expande astralmente, e essa expansão astral do sangue ela é perceptível por aquela sensação de crescimento, de aumento de tamanho. O que aconteceu na realidade foi esta percepção astral destes dois corpos sofredores naquele momento crítico, foi uma percepção astral. E essa percepção astral ligada à imagem da perda do seu filho, porque vocês estavam pensando nele, tendo aquela tristeza, correlacionou esta sensação de crescimento, de coisa grande, você está apertando alguma coisa grande, mas não era ele, é uma sensação astral que você teve, e que isso plasmou na sua consciência como que se fosse abraçando ele. Funciona assim, é um efeito normal, muito comum, principalmente neste momento da vida. Um grande abraço a você, hein, Odete? Professor, temos tempo para mais um ouvinte? Rapidinho. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Com quem falo? Beth Bittar. Boa Tudo tarde, bem, professor, Beth? também. Muito obrigado, Beth. A minha pergunta é assim, eu vou ser rápida. Não, por favor. Sobre o verdadeiro espiritismo, então, perguntando daquele, do kardexismo, Sim. sobre o que ele disse, que a gente aprende assim lá, porque eu fiz o curso todo. Pois não. Que a gente aprende que o nosso ectoplasma é retirado nesses trabalhos mediúnicos para favorecer aos desencarnados. É assim que a gente aprende, que a gente faz. Pois não, Beth. Ele disse, a visão da eubiose, então, ele fala que nesse verdadeiro espiritismo são os anjos que fazem isso. Você, na verdade, não precisa do nosso ectoplasma para favorecer ninguém. Os próprios anjos usam, que é lógico. Então eu queria saber, assim, na visão da eubiose, quem verdadeiramente se beneficia nesses trabalhos, então, Muito que são boa feitos. pergunta, Beth. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua vocês participação. dois. Tá bom. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, Bittar, primeiro um grande abraço a você, nós estamos com saudade de você, mas um dia a gente se vê. O elemento ectoplasma, o elemento etérico, ele age como elemento intermediário para que uma manifestação do astral possa chegar a uma dimensão material, pois o etérico está muito próximo do plano físico. O último plano será o mais denso, ou a última camada do mundo etérico, ela chega às dimensões muito próximas físicas. Tanto é que a visão do corpo etérico é uma visão muito fácil e é a mais fácil de ser desenvolvida pela prática da abstração dos sentidos. Nós todos podemos despertar a clarividência etérica. O motivo é esse. Agora, quem sai ganhando, quem sai perdendo? Se a gente usar do verdadeiro espiritismo, do espiritismo onde a gente mexe com as forças, sem que o médium doe a sua força vital e sem usar a força vital dos que estão presentes, ou seja, usar os próprios elementais através de uma condução espírita ou de uma condução religiosa ou de magia, usando o poder angélico, quem se beneficia? Todos. Porque isto vai, primeiro, trazer um grau de consciência maior em termos de ganho de conhecimento e de consciência de outras realidades, e segundo, as forças vitais que vão aparecer no ambiente vão fortalecer as nossas próprias forças vitais. Já num processo descontrolado, num processo mal conduzido, quem sai perdendo são aqueles que participam do processo. Eles se desvitalizam, eles perdem energia vital, eles são vítimas de um processo de vampirismo de energias. O processo de quem ganha e de quem perde liga-se à consciência do próprio processo, mais próxima à realidade. Nós temos que buscar os processos que trazem vida, não que tirem vida de nós, que nos desvitalizem. Este é o processo. E o ganho desse material vital não tem nada a ver com desencarnado. Desencarnado não usa material vital. Ele não usa porque ele está no plano astral. O material vital, quando a gente morre, o nosso corpo vital, ele é dissociado e aproveitado pela natureza. Mas quando ocorre a manifestação de um desencarnado na nossa dimensão física, como espectro, como fantasma, ele tem que usar o material vital para poder sair da dimensão astral e chegar pelo menos na dimensão etérica ou vital. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Bem, professor, chegamos ao final do programa. E, como sempre, as suas palavras finais. Bom, o importante, querido ouvinte, é você não ter medo, não se preocupar com nada disso, buscar o bem e o belo e ter sempre intenções de ajuda, intenções de cura e evocar tudo o que você conhece como bem, como belo, evocar os anjos e ler principalmente o Evangelho, ler textos sagrados de qualquer tradição, desde que sejam sagrados. Existem textos sagrados no candomblé, na umbanda, existem textos sagrados na magia. Tem que usar um texto bom para atrair forças boas e não forças vampirizantes. E se você sente-se fraca, fica nervosa, sente-se desvitalizada, desequilibrada, com o seu sistema nervoso desequilibrado, você tem que revisar o processo que você participa. Porque o verdadeiro processo não traz nada disso, ele traz consciência e não afeta fisicamente.